Introdução do Livro dos Espíritos, parte 3, terceiro e último áudio. No áudio anterior, nós encerramos observando que Kardec dava exemplos de fenômenos que são verdadeiros, mas que não se repetia sempre da mesma forma. E aqui ele continua dando exemplos. Vamos lá. Por que os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Deve-se os negar porque não se produzem fora dessas condições? Portanto, não há nada de espantoso que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ser e cesse de se produzir quando o observador, colocando-se em seu ponto de vista, pretende fazê-lo caminhar ao sabor de seu capricho, ou o sujeitar às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para fatos novos, pode e deve ter leis novas? Como a gente falou desde o início, Kardec aqui está contra-argumentando os questionamentos que foram feitos para negar o movimento das mesas girantes e outros fenômenos, os quais estavam revelando que por detrás daqueles fenômenos, inteligências, vidas invisíveis aos nossos olhos, estavam provocando tudo aquilo. E que eram pessoas que para nós tinham morrido. Então os fenômenos estavam iniciando o trabalho que iam revelar essas verdades. Continuando a leitura. Ora, para conhecer essas leis, é preciso estudar as circunstâncias nas quais esses fatos se produzem. E esse estudo não pode ser senão o fruto de uma observação firme, atenta e frequentemente durável. Então a gente vê aí que muitos contestadores, alguns até chamados por Kardec de inimigos do Espiritismo, estavam querendo que os fatos se repetissem a qualquer momento ao gosto deles, à vontade deles. E não é assim. Mas contestam certas pessoas com frequência a fraude evidente. Então algumas pessoas diziam que havia fraude naquilo ali. Mas lhes perguntaremos primeiro se elas estão bem certas de que havia fraude. E se não tomaram por tais efeitos, dos quais elas não entendiam, mais ou menos como o homem que toma o sábio, professor de física, fazendo experiências, por um hábil enganador. Então ele fez essa comparação aí, né? Um professor de física fazendo experiência e quem não entende pode acusá-lo de um enganador. Supondo mesmo que isso tenha podido ocorrer algumas vezes, seria uma razão para negar o fato? É preciso negar a física porque há prestidigitadores, ou seja, ilusionistas, que se intitulam físicos? Então até aqui ele está dizendo que pode haver sim algumas vezes que é enganação, mas que isso não nega todos os fatos. É preciso, aliás, ter em conta o caráter das pessoas e do interesse que elas poderiam ter em enganar. Isso seria por um gracejo? Pode-se bem divertir um instante, mas um gracejo indefinidamente prolongado seria tão maçante para o mistificador como para o mistificado. Então, se fosse algo para brincar, como as mágicas, né, que a gente vê em circos, ele disse que ficaria maçante aquilo repetido, porque acontecia em todas as partes. De resto, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo, e entre pessoas das mais sérias, das mais honoráveis e das mais esclarecidas, havia alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto ao próprio fenômeno. Então, ele encerra aqui esse item 3, questionando que se fosse mistificação, essa mistificação sendo feita no mundo inteiro,
por várias pessoas de crédito, teria que ter algo extraordinário, né? Pelo menos tanto quanto o fenômeno que estava se vendo ali. Teria que ter alguma coisa por trás desses fenômenos. E aqui a gente encerra esse item 3.